Começamos a nossa palestra com uma pergunta. Tem a história um alvo para o qual avançamos, ou é a sucessão dos acontecimentos mero efeito dos caprichos e ambições humanos, sem relação com um predominante propósito? Através dos tempos houve diferentes maneiras de encarar a história, diferentes filosofias da história. Para os antigos gregos, a história se repetia em ciclos infindáveis. Os antigos egípcios a encaravam como estática, uma ordem imutável para todos os tempos. Para os racionalistas do século XVII, Voltaire entre eles, a história é explicada pela ideia do progresso inevitável, um ponto de vista que as duas guerras mundiais da primeira metade do século XX demonstraram errado. Após a Primeira Grande Guerra, Oswald Spengler defendeu o conceito de que as sociedades humanas, à semelhança dos organismos biológicos, estão sujeitas à lei do nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Para os antigos hebreus, entretanto, a história, desde o seu começo, é controlada por Deus, tem movimento e avança em direção a um alvo divino. Como afirma o professor Siegfried Schwantes no seu livro O Significado Bíblico da História, diversamente dos seus contemporâneos do Egito e Mesopotâmia, o homem bíblico demitizou a história e a encarava como a arena das atividades de Deus. A ação de Deus na história tem visado, sem privar o homem de sua liberdade, conduzir as circunstâncias para dois supremos acontecimentos, a saber, a primeira intervenção do céu nos negócios do mundo, realizada mediante a manifestação de Cristo, o Filho de Deus, há quase 2000 anos, e a segunda intervenção, esta ainda futura, para o estabelecimento de um reino extraterreno, o eterno reino de Deus. Esse reino é o supremo alvo para o qual a história se move. A esperança desse reino celeste, existe desde o alvorecer da história, mas tornou-se mais definida e mais viva como resultado das revelações do futuro que Deus fez mediante o profeta Daniel, cerca de 6 séculos antes de Cristo. Na divisão das Escrituras que leva o nome desse profeta, o porta-voz de Deus, há 4 cadeias de profecias, predições de sucessivos acontecimentos da história, todas elas culminando na vinda do reino celeste. Na primeira delas, somos postos face a face com uma das mais notáveis personalidades da história antiga, Nabucodonosor II, rei de Babilônia. Esse monarca babilônio quis conhecer o futuro, e Deus, para quem o futuro é como o presente, deu-lhe a conhecer, mediante um sonho, o que haveria de seguir-se ao seu tempo. O profeta Daniel descreve o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Versículos 31 e 32 de Daniel 2. Passando à interpretação, o profeta disse: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. Tu és a cabeça de ouro. Versículos 37 e 38. A parte mais nobre do corpo, a cabeça, e o mais precioso dos metais, o ouro, representavam Babilônia. A magnificência, a riqueza e a cultura da capital desse reino, também chamada Babilônia, fizeram dela a mais célebre cidade do seu tempo. O seu poder e glória, segundo o Dr. Werner Keller, não tiveram iguais no mundo antigo. A despeito disso, Babilônia não deveria permanecer para sempre.
E interpretando o significado do peito e braços de prata da estátua, o profeta anunciou ao rei: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Versículo 39. Em 539 a.C., os medo-persas sitiaram e tomaram Babilônia, passando a governar o que era então o mundo civilizado. No Império Medo-Persa, a prata era a moeda legal. Todos os impostos eram pagos com prata. Assim, o símbolo empregado por Deus era apropriado àquela fase da história. Daniel prossegue: e levantar-se-á um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 39. Esse terceiro reino, representado pelo bronze do ventre e quadris da estátua simbólica, foi a Grécia. Em 331 a.C., Alexandre Magno venceu os medo-persas na Batalha de Arbelas, e o domínio dos povos passou às mãos do Império Grego. Como no caso da Medo-Pérsia, o metal da estátua que representava a Grécia era apropriado àquele povo. A armadura dos soldados gregos, couraça, capacete, escudo, espada, tudo era de bronze. Em 168 a.C., os romanos derrotaram os gregos em Pidna, e o cetro do mundo passou às mãos de Roma. O profeta dissera, interpretando o significado das pernas de ferro da estátua: o quarto reino será forte como o ferro. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Versículo 40. O Império Romano foi de todos o mais extenso. Os seus estandartes tremulavam das ilhas britânicas ao Golfo Pérsico e do Saara ao Mar do Norte. Fiel ao símbolo da profecia e à interpretação do profeta, ele governou com mão de ferro. No seu livro Declínio e Queda do Império Romano, o historiador Gibbon diz, referindo-se a Roma: resistir era fatal e era impossível voar. 3/5 da população de Roma, afirma Schlegel, eram escravos. Que representava a mistura de ferro e barro dos pés da estátua? Explicou o profeta: será isso um reino dividido. Versículos 41 e 42. Após uma existência de 5 séculos como poder unificado, o Império Romano, entre os anos 350 e 476 da nossa era, fracionou-se em 10 divisões, 10 povos, que vieram a ser as atuais nações do ocidente da Europa: Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Suíça e Itália. Daniel apontou ainda 2 outros significados da mistura de ferro e barro dos pés da estátua. Disse ele: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Versículo 43. Isto, por certo, cumpriu-se nas migrações que houve entre aqueles povos. Nesses últimos 100 anos houve tempo em que quase todos os soberanos da Europa eram netos da rainha Vitória da Inglaterra. Agora o outro significado, versículo 43, última parte: mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Noutras palavras, as nações que surgiriam das ruínas de Roma jamais se uniriam politicamente formando um 5º império universal. Houve tentativas de unificação. Carlos Magno quis reconstituir o Santo Império Romano. Carlos V quis unificar a Europa Ocidental. Também Luís XIV, Napoleão Bonaparte e, mais recentemente, Guilherme II e Adolfo Hitler. Mas todos falharam. Não haverá descanso na Europa, disse o ambicioso Napoleão, até que ela esteja sob um imperador cujos oficiais sejam reis. A sorte das armas sorriu a Napoleão a princípio, e a certa altura de sua carreira ele disse: em 5 anos serei senhor da Europa e do mundo. Mas veio Waterloo. A mansa chuva que caiu pela manhã, no dia daquela batalha, encharcou o terreno da área em que ela foi ferida. Napoleão não pôde empregar sua artilharia senão a partir das 10 horas, e isso deu tempo às tropas de Blücher para se juntarem às de Wellington. O genial guerreiro francês foi vencido e expulso da Europa. Eles não se ligarão um a outro, vaticinou Daniel. A seguinte parte da profecia desvenda o que para nós ainda é o futuro. Mas nos dias desses reis,
o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino, simbolizado pela pedra que feriu a estátua, não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Para onde marcha a história? Ela avança para o reino de Deus. A vinda desse reino é o seguinte grande acontecimento, sim, o supremo acontecimento da história. Nos dias destes reis, nos dias da Inglaterra, da Itália, de Portugal, da Alemanha, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Ele virá por ato sobrenatural de Deus, e ao vir, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, todos os reinos do mundo de pecado. Nada do que constitui a presente ordem de coisas vai ser aproveitado. Este, meus amigos, é o alvo para o qual se move a história, o reino de Deus, reino de justiça e paz, um novo começo que o céu vai dar ao homem. A vinda desse reino é certa. Ela é tão certa quanto as predições já cumpridas desta cadeia profética. Sim, 25 séculos de história atestam a origem divina dessas predições. Como afirmou Daniel, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2:45. Foi para transformar pecadores em cidadãos desse reino que Jesus Cristo veio ao mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Prezado ouvinte, está a tua fé posta nesse amigo divino que perdoa o arrependido, que renova espiritualmente, qualificando homens e mulheres para o reino de glória que está para vir? Deus conceda que sim.